ter múltiplos arquivos de uma vez, né? Eu tô lá com aquele inferno de planilha lá, cheio de planilha, quero trazer tudo no Alteryx lá, quero. Pô, aí às vezes existe aquela frustração de que, pô, você tem que trazer uma input tool para cada arquivo, né? E se os meus arquivos mudarem, e não sei o quê, e se meu dado mudar, papapá. Então vamos esclarecer aqui, vou tentar esclarecer como a gente, há maneiras diferentes da gente trazer vários tipos de arquivo, né? E múltiplos arquivos de uma vez no Alteryx, para facilitar desenvolvimento, para facilitar depois manutenção também, e até uma maneira mais rápida ali de você ler tudo ali de uma vez, tá? Então, a primeira delas, a primeira é quando você tem arquivo com as mesmas estruturas, os arquivos, né, as mesmas coluninhas ali. Eu puxei um arquivo aí de venda de janeiro, né? Vamos supor que esse arquivo aí, eu tenho 12 arquivos dele, né? Janeiro de 2019. Eu tenho um ano inteiro ali, só que cada um arquivo Excel diferente. A mesma estrutura com os meus produtos lá, valor, o total e tal. Mesma estrutura bonitinha. Então, o que, que eu faço ali para poder trazer todos eles de uma vez? Em vez de trazer, eu não vou trazer, vou pegar aqui minha pasta aqui, vou arrastar um por um, cara, e depois fazer uma união e tal. Cara, isso aqui, vou deixar meu fluxo grande. Não é um jeito mais fácil, né? Então, tem um jeito muito mais fácil, que é fazendo com o wildcard, que é a estrelinha, né? Como você colocasse ali para o Alteryx, olha, lê tudo que tem vendas 2019, underline, alguma coisa, lê ele para mim de uma vez. E aí o Alteryx vai identificar, obviamente, se tiver a mesma estrutura, todos os arquivos, ele vai ler todos os arquivos. Ele vai trazer, como se eu rodar aqui, aí eu trouxe, eu posso ver que aí eu já tenho 312 registros, cada um para um mês, né? Se eu trouxer aqui, tem uma outra dica importante, tá? Você fala assim, pô, trouxe tudo de uma vez, agora eu não sei o que é janeiro, o que é fevereiro, o que é... E aí? Eu uso essa opção aqui, Output File Name as Field, para trazer o nome do arquivo, File Name Only. E aí quando eu vejo, ele cria um campo falando, ó, esse aqui é de janeiro, esse aqui é de fevereiro, esse dado aqui é de março, e aí eu posso trabalhar com ele da maneira que eu quiser. Vamos supor que eu tenho um cenário do seguinte, eu tenho um arquivo só, vou até abrir ele aqui, né? Só que eu tenho várias... e aí eu quero trazer isso de uma vez, né? E aí, como a gente sabe, o Alteryx, ele trabalha com a planilha, né? A unidade menor ali é a planilha, né? Tem um arquivo Excel, aí ele vai ler a tabela que está numa planilha, certo? Então, se eu trouxer aqui o Vendas 2019 para cá para o fluxo, vou ver, ó, tem várias planilhas aqui para escolher, tá? E aí eu quero, se eu fosse unir, né, esses três arquivos aí, fazer um consolidado aí, que o pessoal gosta de falar assim, eu teria que trazer um a um e aí nomear a planilha e tal. Se fosse um ano inteiro, seria a mesma coisa que eu falei, seria basicamente um saco, né? Aí vamos supor então, eu tenho essa opção aqui que eu posso importar a lista com os nomes dos arquivos, tá? Então quando eu faço essa opção aqui, que eu tenho aqui, ó, janeiro, fevereiro e março, que são os nomes das minhas planilhas, certo? E aí, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma ferramenta chamada Dynamic Input. E aqui, de novo, eu estou respeitando a mesma estrutura, né? Os arquivos todos têm as mesmas colunas, mesmo tipo de dados e tudo mais. Mas essa ferramenta Dynamic Input é interessante porque você pode usar ou o nome da planilha ou o nome do arquivo para modificar ele, e aí você consolida um a um, baseado nesse campo que vai ser o nome do arquivo, o nome da planilha, seria o meu nome das planilhas, sheet names, e eu vou colocar ele para change file table name. No caso, ele vai mudar o nome da minha planilha. Tá? Então aqui, vamos supor, eu tenho um template, né? Meu template é o mês de janeiro, né? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai ler janeiro, quando passar, ele vai ler fevereiro, porque aí fevereiro vai mudar o janeiro ali no meu template, o março vai mudar o janeiro ali no template, ele vai consolidar tudo num só. Então, se eu rodar isso aqui, aí vocês podem ver aqui, ó, que ele consolidou os três. É a mesma coisa aqui, se eu colocar o nome do arquivo para sair aqui, ele me cria um nome do campo aqui com... nome do arquivo não, perdão, aqui nesse caso não seria o nome do arquivo, aqui seria o caminho inteiro, né? Porque aí se eu pegar o caminho inteiro do arquivo, ele vai me trazer o nome da planilha. E aí eu sei, ó, que é março, eu sei que é
janeiro, eu sei que é fevereiro, eu sei tudo certinho. Mas aí eu trouxe aqui o caminho inteiro, né? O full path do arquivo. E aí eu consigo consolidar todos. Da mesma maneira, se eu quiser isolar só o mês, eu poderia usar uma fórmula ali, por exemplo, para pegar só o nome do arquivo, né? Pelo separador aqui. O pior cenário de todos é quando você tem arquivos com colunas diferentes, né? Aí, por exemplo, imagina, eu tenho lá consolidado até julho, aí depois eu quero consolidar com outro que é de agosto até novembro aqui, e aí um final de dezembro, aí quando eu abro o arquivo aqui, ó, tenho uma coluna de vendedor e comissão, no outro eu tenho uma coluna de tipo a mais, aí no outro aqui eu tenho uma coluna eu não tenho essa coluna de vendedor e comissão, então, ou seja, as estruturas dos meus arquivos são todas diferentes, certo? Mas mesmo assim eu quero consolidar, mesmo se não tiver coluna ali, se uma coluna estiver faltando ali, eu quero consolidar tudo, porque o que me interessa ali é o valor total ali que eu tô olhando, né? E aí, em vez de trazer essas três planilhas aqui para o fluxo, existe uma outra maneira de fazer isso criando uma batch macro, né? Uma batch macro é como é uma macro no Alteryx, para quem não conhece, é um processo que você encapsula num fluxo, né, para usar ele diversas vezes em outros fluxos, né? Então, uma batch macro é mais ou menos um processo que funciona pelo nome, processo de batelada, né? É um processo repetitivo que você faz, e você usa um parâmetro de controle que está aqui nas ferramentas de interface. Esse parâmetro de controle ele vai entrar na sua macro e vai mudar alguma coisa no seu fluxo, e aí esse fluxo vai rodar uma vez a cada linha daquele parâmetro de controle que você for colocar. Tá? Então, vou mostrar aqui na prática como isso funcionaria, para eu trazer onde eu quero chegar, né? Primeiro, onde que eu quero chegar com isso, por que eu estou fazendo isso e qual vai ser o resultado final. Né? Então, vamos supor ali, eu quero, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa ferramenta de input aqui, e mudar o nome do arquivo, né? Toda vez que eu for ler eu quero mudar o nome do arquivo para trazer todos os arquivos consolidados. Essa macro, essa batch macro, ela consolida todos os dados depois que ela lê um por um fluxo por fluxo, né? Então, eu vou trazer aqui aquele meu arquivo primeiro ali do vendas 2019 de janeiro a julho, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui uma ferramenta de macro output, que eu quero trazer para fora, né, o meu output da minha macro. E o parâmetro de controle, o que ele vai ser? Ele vai alterar o meu nome do arquivo aqui. O meu parâmetro de controle vai ser o nome do arquivo que eu vou trazer aqui no fluxo, num fluxo separado, que eu vou mostrar para vocês. E ele vai simplesmente trocar todo esse meu caminho do arquivo aqui. Então, toda vez que eu for ler esse fluxo, ele vai, a cada linha do meu parâmetro de controle, ele vai mudar o caminho inteiro do arquivo. Tá? E aí ele vai sair no output. E aí que está a jogada. Na batch macro, primeira coisa, quando eu coloco o parâmetro de controle dentro do fluxo, ele automaticamente muda o caminho dele para batch macro, né? Ele indica que não é mais um fluxo padrão, ele é uma batch macro, tá? E aí a grande jogada aqui é você mudar essa opção aqui dentro do View Interface Design, nessa última opção aqui na configurações, você vai configurar por nome. Existem três opções aqui na Batch Macro, né? A primeira delas é para você só trazer o que tiver dentro do mesmo padrão de coluna, né? As colunas são iguais. Aqui é por configurar por nome, ou seja, tudo que tiver, a coluna que tiver os mesmos nomes, elas vão ficar empilhadas, né? O dado, iteração por interação da minha macro. E por configurar por posição. No meu caso, eu quero configurar por nome, porque eu quero olhar, ó, bater o nome da coluna é igual, eu vou consolidar esse dado, certo? E aí o que não tiver, ele vai ficar nulo, né? Se um arquivo tiver uma coluna e o outro não, aquela parte do arquivo ali dentro da minha tabela final vai estar nula. Tá? Então, vou mudar essa parte aqui para autoconfigure by name, configurar por nome. Tá? Beleza, a macro bem simples, bem simplesinha, né? Se você for pensar, ela vai alterar, como eu falei, ele vai alterar o nome do arquivo, a minha ação aqui, a ação para mudar o meu input e alterar o nome do arquivo, ó. Se vocês forem ver, ó, file,
o nome do arquivo, certo? E aí, beleza, eu vou pegar isso aqui e vou salvar isso aqui, ah, salvar isso aqui como macro empilha arquivo, sei lá, alguma coisa assim. Não sou muito bom para nome, tá, galera? Só para avisar. Salvar lá no na minha pastinha do Alteryx Simplifica mesmo. Beleza, salvei essa macro. Agora eu vou trazer o fluxo, aí é outro step, tá? Fiz essa macro bem simplesinha ali. O que ela vai fazer, de novo, recapitulando, para quem não entendeu por completo, ela vai usar um campo como parâmetro de controle. Esse parâmetro de controle ele vai alterar o meu input, o meu nome do arquivo, e aí toda vez que vier uma linha lá falando que tem um caminho do arquivo ali, ele vai mudar esse caminho do arquivo e vai fazer o output aqui, vai empilhar os dados do output que forem gerados pela input tool, configurando por nome, ou seja, todas as colunas que tiverem o mesmo nome vão ficar alinhadas ali no output final, tá? E aí eu venho aqui então, eu vou usar minha ferramenta chamada Directory, a ferramenta de diretório, tá? Eu vou ir lá nessa pasta aqui do trazendo múltiplos arquivos do Alteryx, eu vou entrar nela e pegar aqui as vendas 2019 destruturadas, e aí vou pedir para trazer todos os arquivos ali. Eu podia colocar só trazer os XLSX nos Excel, se tivessem outros arquivos lá. Mas aí eu vou trazer, vou pedir para. Vamos só deixar para trazer esses 3 arquivos Excel mesmo. É os únicos arquivos que tem lá. Se eu rodar ela aqui, eu vou ver que ela vai me gerar alguns campos, né? Inclusive esse campo fullpath, aqui tem o campo de criação, né? Campo do diretório, nome do arquivo, enfim. Mas o que eu vou querer é esse full path aqui, certo? Ele vai me trazer esse full path que é o que eu quero, que é o caminho completo. Tá? Tem o diretório aqui também, tem o file name. E aí, o que eu preciso fazer, né? Aí a parte que, dependendo de como tiver desestruturado, é um pouco mais chato, né? Porque eu preciso do nome das planilhas, né? No caso, os nomes das planilhas estavam todos, se eu voltar aqui nos meus arquivos, os nomes das planilhas estão todos, cada um com um jeito, né? Um janeiro, julho, outro tá agosto, novembro, enfim. Eu preciso dos nomes das minhas planilhas porque a minha ferramenta de diretório ela não traz o o nome da planilha no full path. Tá? Você pode ver aqui que ele só traz o nome do arquivo. Então, para fazer isso, eu precisaria trazer uma fórmula para adicionar esse nome da planilha, né, ao full path. E aí beleza, eu montei o nome do arquivo completo que eu quero. E aí eu vou trazer a minha macro de empilha arquivo aqui, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, eu quero que o parâmetro de controle seja o meu full path. Por que ele vai fazer? O meu caminho completo que eu montei aqui, ele vai alterar essa ferramenta de input a cada interação, nessas 3 interações aí no caso, tá? E aí, o importantíssimo também, eu tenho que adicionar uma browse tool ali para ver esse resultado, porque a batch macro, ela tem esse bug aí de ela não mostrar o resultado na Anchor, ela tem que mostrar na browse tool, tá? E aí tem que criar umas regrinhas dessas na fórmula e tudo mais. Mas aí a Batch Macro, o que ela fez? Ó? Ela pegou todos, ela empilhou os arquivos, as minhas planilhas, mesmo elas tendo formatos diferentes, colunas diferentes e tudo mais. Aqui eu também, aqui ó, eu posso, se eu mudar isso aqui para colocar o meu nome do arquivo também, vou salvar essa macro, salvo, né? E aí, quando eu colocar isso aqui no final, ele vai me dar também o nome do arquivo. Aí eu já posso saber o que ele está se referindo aqui, né? E aí, no caso, ó, vocês podem ver que o arquivo de janeiro, ele tinha as colunas de vendedor e comissão. O arquivo de agosto, ele tem essa coluna tipo. E o arquivo de dezembro, ela só tinha meus produtos e o meu total. Então, os que não tinha, né? Os que não teve dado ali, a coluna ficou como nulo. Mas você conseguiu empilhar de uma vez só os 3 arquivos.